Por que Jesus veio? Por que Jesus se manifestou, veio habitar entre nós, andou aqui na terra como homem natural, sofreu, padeceu, morreu na cruz, veio para tirar os nossos pecados? Sim, isso é verdade. Eu quero ler com você aqui João, primeira carta de João, capítulo 3, vamos começar no versículo 1, vamos decorrer um pouco aqui. 1 João 3, versículo 1 diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Que maravilha! Olha o que João está falando. Está falando que Deus, que o Pai, ele fala Pai e fala Deus. Quando a Bíblia fala Pai, ele fala de um relacionamento, um tipo de relacionamento. Quando a Bíblia fala Deus, ele fala de outro tipo de relacionamento. A gente precisa diferenciar isso. Então ele começa falando: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai. Qual foi o amor que o Pai nos concedeu? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Não filhos do Pai, mas filhos de Deus. Então Deus age como Deus e Deus age como Pai. Ora, eu sou pai, e por mais nervoso que eu possa ficar com uma das minhas filhas, com mais confronto que eu possa ter com elas, eu continuo amando. Mesmo que eu tenha que discipliná-las, ensiná-las, corrigi-las, educá-las, eu continuo amando. O meu amor não morre, o meu amor não termina. O amor do Pai não termina. E Deus, agindo como Deus, Ele não deixa de nos amar, porque João também escreveu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus, como Deus, muitas das vezes tem que agir com justiça, com correção, com disciplina. Quando nós pegamos a parábola do filho pródigo, o pai não impediu o filho de ir embora. O pai não repartiu com o filho a herança porque era dele. Ele já tinha sido abençoado em nascer como filho daquele homem. Então ele já tinha direito àquela herança, mesmo sem ele estar morto. Por isso que o pai reparte e dá a parte dele. E o pai não segura, o pai não repreende, o pai não para, o pai não amarra, ele vai. Mas o pai fica guardando, o pai não vai atrás, mas o pai fica guardando. E o filho, quando cai em si, diz que pequei contra ti e contra Deus. Então eu preciso entender que Ele nos concedeu um grande benefício de sermos chamados filhos de Deus. E o mundo não conhece a Cristo e também não conhece aqueles que são filhos dele. Só que aqui, nessa carta, nesse capítulo, ele vai diferenciar quem é filho e quem não é filho. Não basta estar na mesma casa. Sabe, na minha infância eu convivi com muitas pessoas e eu tinha uma família lá que tinha 5 irmãos. E eu era muito amigo de um deles. E eu estava sempre na casa deles, mas eu não era filho. Eu estava lá. Eu andava junto. Eu estava junto, mas eu não era filho. O filho tinha um tratamento diferenciado. Eu tinha outro tratamento. Eu convivi com uma outra família que eram 3 irmãos. Eu jogava bola, eu dormia na casa deles. E eles tinham uma condição financeira abastada. Eram ricos e eu pobre financeiramente. E eu convivi um certo tempo com eles. Dormia, ia na sexta, dormia, voltava no domingo. Até que um dia aconteceu um negócio e o pai pensou que fosse eu. Sumiu uma câmera fotográfica e o pai achou que eu tivesse roubado aquela câmera. A casa estava em obra, tinha gente de fora fazendo obra. E um belo dia, no sábado, quando saímos da escola, íamos para lá jogar bola, nos divertir.
Ele virava para mim e falou assim, você não pode ir para lá porque o meu pai não quer você mais lá. Eu não era filho. Eu estava no meio. Assim também tem muitos que não são filhos e estão no meio. Mas eu não peguei aquela câmera. Não foi eu. Mas aquilo feriu demais o meu coração. Sabe, aqui você vai ler, eu vou ler com você, vai falar quem é filho e quem não é filho. Olha o que diz, ele continua no 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, agora, nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos como seremos, porque isso vai acontecer quando ele se manifestar. Está falando de algo que vai acontecer, mas nós já somos filhos. Nós que fomos lavados com o sangue dele. E ele continua dizendo, qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui ele começa a falar de uma diferença. Olha, qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem é puro? O Filho. O Filho é puro. Pelo Filho ser puro, o Filho tirou o pecado. Se o Filho não fosse puro, o Filho não poderia tirar o pecado. E qualquer que tem nele, em quem no Filho essa esperança, começa a purificar a quem? A si mesmo. Nós começamos a ser purificados. Qualquer que pratica o pecado, versículo 4, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então ele começa a falar de purificação e de sujeira, purificação e iniquidade, limpeza e pecado, limpeza e sujeira. Quem tem a esperança de ser igual a ele naquilo que ele vai se revelar, mas já é filho de Deus, purifica-se a si mesmo. Mas quem pratica iniquidade, comete pecado. O 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Quem se manifestou? Cristo. Para quê? Para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. Então, sim, Jesus veio para tirar de nós o pecado. E ele o fez. Só que não foi só para isso. Porque uma coisa é tirar o pecado. Pastor, mas eu continuo pecando. Sim, continuamos pecadores. Mas não era mais como era. Por exemplo, eu era viciado. Viciado em drogas, viciado na prostituição, na mentira, no engano. E ele me livrou disso. Eu não uso mais droga, eu não bebo mais, eu não vivo mentindo, eu não vivo no engano, mas não sou perfeito. Caminho num aperfeiçoamento de uma esperança, de purificação diária. É um processo diário. Eu não sou mais como era 10 anos atrás. Eu não sou mais como era 5 anos atrás. Eu estou me purificando, caminhando com Cristo a cada dia e deixando Ele trabalhar na minha vida, no meu interior. Não é no exterior, é no interior. Mas está dizendo aqui que Ele se manifestou para desfazer o pecado. Olha o versículo 6. Qualquer que permanece nele, em quem? Em Cristo, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu nem o conheceu. Pode estar na casa, mas se vive pecando, não o viu e não o conheceu. Não é eu que estou falando, é a palavra. É aí que você vê a diferença. As pessoas estão na casa, as pessoas estão reunidas no culto, choram, cantam, louvam, pregam, mas vivem pecando, continuam na prática do pecado, continuam mentindo como mentiam antes, continuam comprando e não pagando, continuam adulterando, continuam fornicando, prática do pecado. Não viu, nem o conheceu. É o que diz a Bíblia. Estão na casa, mas não são filhos. Estão juntos no mover, mas não são filhos. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso e entender isso à luz da palavra? Olha o que ele vai dizer no 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aqui está falando de uma vida na prática do pecado.
Mas ele não está falando de ímpio, de pessoas que estão fora da igreja, porque essa carta é para a igreja. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, mas que vivem pecando, continuam na prática do pecado, sabe? Estão lá, cantam, entregam o dízimo, dão oferta, possuem uma vida religiosa, mas continuam pecando, porque abrem a boca e dizem, Deus me fez assim, e quando Ele quiser, Ele me muda. Ele não vai te mudar, bonitão, se você não reconhecer que precisa ser mudado, transformado. De glória em glória, de fé em fé, dia a dia, sendo transformado pela presença e pela glória do Senhor. Aí olha o que ele diz, o que ele veio fazer, ele veio tirar o pecado, isso é certo, mas olha só, primeira coisa que eu quero pontuar com você, o que ele veio fazer, e eu vou falar sobre isso amanhã, quero terminar aqui só pontuando, olha o que ele diz, versículo 8, na parte B, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso, para o quê? Porque o Filho de Deus, Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. E nós achamos que essas obras do diabo que ele veio desfazer, essas que você passa na encruzilhada e você vê lá que eles entregaram para os deuses, para os orixás deles, e as pessoas chutam, quebram. Não foi essa obra que ele veio desfazer. Ele veio desfazer a obra do diabo em nós. Porque quando Adão pecou e entregou o governo terreno ao diabo, a Satanás, ele fez muitas obras em nós. Nós adoramos no sistema babilônico. Nós adoramos no sistema religioso da Babilônia. E ele veio desfazer isso em nós. E nós não deixamos. Nós nos convertemos. Nós viemos para a igreja, nós cultuamos, aprendemos a dar dízimo, aprendemos a orar, a clamar, começamos a achar que Deus é nosso empregado, nosso servo, tem que fazer o que a gente quer, porque a gente determina, porque a gente dá dízimo, a gente dá oferta, a gente faz isso, faz aquilo. Então Deus tem que nos abençoar conforme os ensinamentos que alguns mestres ensinaram para nós. Não! Ele veio desfazer as obras do diabo, o engano de Satanás. Satanás não está enganando quem está lá fora, ele está enganando muita gente que está dentro da igreja, que ainda não teve um encontro com Deus verdadeiro, mas estão dentro da cidade, estão dentro da família, mas não fazem parte da família. Então eu quero começar a falar com você sobre isso. Ele veio desfazer as obras do diabo amanhã. Hoje eu quero orar com você. Bendito Pai, louvado seja o seu nome, eu te louvo, te glorifico, te exalto, muito obrigado. Abençoe meu irmão, minha irmã, derrama graça sobre nós, abre o nosso entendimento sobre essas coisas, sobre a sua palavra, nos faz compreender, amadurecer, Senhor, e raciocinar sobre isso, ganhando uma realidade espiritual das coisas do Senhor, para que não sejamos enganados, Senhor, com ventos de doutrinas, nem pelo nosso adversário. Isso para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém, amado? Olha, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.